Nós vamos ler a palavra de Deus esta noite na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 7. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 7. Convido que você abra a sua Bíblia e, encontrando Romanos, capítulo 7, me acompanhe, primeiramente em oração. Vamos orar mais uma vez. Deus nosso Pai, te damos graças pela Tua palavra que está diante de nós. E te pedimos que se cumpra mais uma vez a Tua promessa e que o Teu Espírito Santo nos guie a toda a verdade. Dá-nos a Tua palavra, Pai. Dá-nos a Tua palavra. Não a teremos, senão recebendo-a de Tuas mãos. Então te suplicamos em nome de Jesus, dá-nos a Tua palavra. Para a glória do Teu nome nós oramos. Amém. Estamos estudando essa carta do apóstolo Paulo, que é chamada também o Evangelho segundo o apóstolo Paulo. É um dos textos mais fundamentais de toda a tradição do cristianismo, ou do que nós conhecemos ser o cristianismo no Ocidente. Esta carta deste homem, São Paulo, apóstolo, que, sem dúvida alguma, está entre os grandes gênios da história da humanidade. É o apóstolo Paulo quem faz a síntese de toda a tradição de Israel, desde Moisés e os profetas, com a filosofia grega e com o direito romano. Por isso é que essa carta de Paulo aos Romanos é um texto tão extraordinário. E ele diz que esta carta trata do Evangelho de Deus, porque ele se identifica logo no capítulo 1, no verso 1, como alguém chamado para o Evangelho de Deus. E quando nós pensamos no Evangelho de Deus, ou pensamos no Evangelho, especialmente dentro da nossa realidade religiosa brasileira, do protestantismo evangélico no Brasil, quando nós pensamos no Evangelho, logo nós imaginamos que isso diz respeito a duas grandes experiências. A primeira é a expectativa de ir para o céu depois da morte. O que é ser um cristão evangélico? É ser alguém que acredita que Jesus é o seu Salvador, que aceitou Jesus como seu Salvador e que, portanto, quando morrer, não vai para o inferno, vai para o céu. E a segunda grande experiência do ser cristão evangélico nesse tempo, no nosso país, quer dizer ter um Deus que age em favor dos seus. Isto significa que, basicamente, ser cristão evangélico é equivalente a ter uma expectativa do céu e uma expectativa da bênção. Evidentemente que há dimensões de verdade nessas duas expectativas, mas elas, com certeza, especialmente aqui nessa carta do apóstolo Paulo, estão distantes do que se pode entender o Evangelho de Deus. De que trata o Evangelho de Deus? De que trata a boa notícia de Deus? Afinal de contas, qual é a boa notícia de Deus? Seria a boa notícia de Deus: eu vou levar você para o céu depois que você morrer? Ou seria a boa notícia de Deus: não se preocupe, eu vou abençoar você aqui nessa vida? Qual seria a boa notícia de Deus? O Evangelho de Deus. Pessoalmente, me identifico com aqueles que acreditam que o Evangelho trata não do céu nem da bênção, mas trata do significado profundo do que seja ser humano. Se alguém me perguntasse, Ed, a respeito do que é o Evangelho? Eu diria, o Evangelho é também, se não principalmente, a respeito do que significa ser humano. Porque aqui nessa carta aos Romanos, o apóstolo Paulo começa no capítulo 1, falando que Jesus foi declarado Filho de Deus pela sua ressurreição dentre os mortos. O que ele está dizendo é que Jesus
é o primeiro da espécime humana que pôde ser chamado legitimamente, plenamente de filho de Deus. Como se todo o universo estivesse à espera do surgimento, do aparecimento deste tal ser humano. Lembrando o tom do nosso poeta, a raça humana é uma semana do trabalho de Deus. É como se o universo todo, em olhando para o ser humano, dissesse a Deus o tempo todo: é isso? É isso aí, a tua imagem, a tua semelhança está aí? É esse ser humano aí que o Senhor diz que é tua imagem, tua semelhança? E então, quando Jesus é ressuscitado ou é ressurreto dentre os mortos, Deus então se pronuncia pela primeira vez e diz: é isso. Aqui está um ser humano. Esse é o meu filho. Os senhores que estavam esperando quando surgiria um ser humano, pois surgiu, está aqui, o Cristo ressurreto. Esse é o meu filho, é esse aí o ser humano. E alguém diria: ué, mas não era Adão? Então Deus responderia: não, Adão está muito longe do que eu imaginei. Adão está muito longe do meu propósito eterno ao criar um ser à minha imagem e semelhança. Adão está muito longe. O meu filho é o Cristo ressurreto. E o meu propósito é que todos os seres humanos sejam iguais ao meu filho, sejam idênticos ao meu filho, sejam formados à imagem do meu filho. Por isso aqui um parêntese. Quando nós cristãos dizemos assim que Deus está nos redimindo, Ele não está nos devolvendo ao status de Adão. Ele está nos elevando ao status de Jesus Cristo ressurreto. Por isso é que o Evangelho de Deus, aqui na carta aos Romanos, fala desse processo e dessa caminhada do ser humano deixando a sua dimensão adâmica e encontrando a sua plena identidade em Cristo Jesus. Digamos assim, a sua identidade crística. O Evangelho de Deus é essa caminhada, e é assim que o apóstolo Paulo vem falando. E enquanto eu estou lendo a carta aos Romanos, a impressão que eu tenho é que ele começa lá nas alturas, falando a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, e ele mergulha num abismo, e vai embora, e chega em Adão. Capítulo 1, versículo 18 em diante, ele vai falar a respeito de Adão. Quem é esse Adão? Esse Adão é alguém que está debaixo da ira de Deus. Esse Adão é alguém que rejeitou a Deus, que não rendeu graças e glórias a Deus. E que esse Adão é um ser humano que decaiu do seu status de humanidade, porque deu as costas para Deus. E quando caiu do seu status de humanidade, ele foi se desfigurando, perdendo não apenas a sua humanidade, mas ganhando dimensões muito próprias de bestialidade, foi se tornando bicho, foi se demonizando, se satanizando, e vai lá no fundo. E então alguém diz assim: mas nem todo mundo é assim, né, Paulo, apóstolo? Ele diz assim: não, todo mundo, ele chega no capítulo 3 dizendo todo mundo, porque todos pecaram, estão longe da glória de Deus, estão destituídos da glória de Deus, estão desfigurados, todo mundo. E aí então levantam-se os seus compatriotas hebreus e dizem assim: mas nós somos o povo de Deus, nós recebemos a lei de Moisés, nós não somos iguais a todo mundo. E o apóstolo Paulo diz assim: não, vocês são também. Nós todos somos iguaizinhos a Adão, e o fato de nós termos recebido a lei de Moisés foi uma grande vantagem, mas a lei de Moisés nos humilhou. Por quê? Porque a lei de Moisés
trouxe para nós a consciência do nosso pecado e mostrou para nós a distância em que nós estamos do Cristo ressurreto. Capítulo 3 de Romanos, versículo 20, o apóstolo Paulo vai dizer assim, que é pela lei que nós tomamos consciência do pecado. Capítulo 7 de Romanos, aqui onde nós estamos, vai dizer assim, que a lei, ela desperta, atiça, deflagra a nossa maldade. É mais ou menos o seguinte, você coloca um copinho de suco na geladeira e deixa ele lá. E talvez ele fique lá. Mas se você colocar um copinho de suco e colocar um papelzinho em cima escrito assim, não toque. Isso é difícil. É essa proibição que desperta, que aguça, é o nosso desejo de transgredir, de não respeitar limites. A lei faz isso com a gente. Capítulo 7, versículo 8, por exemplo, ele diz assim, o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Quer dizer, o mandamento veio e o pecado falou assim, um mandamento, ele falou, eu quero justamente isso aí que não pode. É o que diz o seu poeta predileto, tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. É essa a ideia de que o proibido é mais gostoso, o transgressivo é que é prazeroso. Então a lei, e a lei de Moisés, no raciocínio do apóstolo Paulo, vem trazendo para nós essa consciência de que nós estamos desfigurados, de que nós estamos distantes de Deus. A lei é que nos dá consciência de pecado e que atiça o nosso pecado. Em outras palavras, a lei, ela nos humilha, ela nos coloca de joelhos. A lei vem com essa conotação. Ela não é um caminho de justiça, para que a gente, em andando pela lei, ou obedecendo à lei, a gente vá subindo na direção de Deus. Por isso é que no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ninguém é justificado diante de Deus pela lei. Não dá para obedecer a Deus plenamente. E aí ele vai dizer no capítulo 4, primeiro ele falou, olha, Jesus, o Filho de Deus, depois ele mergulha em Adão, e vai dizer que nem a lei resolveu. Aí no capítulo 4 ele começa a falar do caminho da fé, que creu em Deus, Abraão, e isso foi imputado a ele como justiça. Não a virtude dele, Abraão, mas o fato de confiar no Deus que o chama para a vida. E aí então ele começa a subir. Ele começa a subir e no capítulo 5, então, ele sobe bem alto. E ele diz assim, porque é verdade que nós estamos identificados com Adão, e que nós mergulhamos para longe de Deus e caímos em densas trevas. Fomos ao abismo profundo de distanciamento de Deus. Mas também é verdade que Deus nos chama de volta para a vida. E que Jesus Cristo mergulhou na morte, e que voltou da morte ressurreto, e quando voltou da morte nos trouxe juntamente com Ele, e quando Ele morreu, Ele nos levou na sua morte, mas quando Ele ressuscitou, Ele nos trouxe para a vida. Aí ele já chegou no capítulo 6, o versículo 4, portanto fomos sepultados com Jesus Cristo na morte, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Aí o apóstolo Paulo começa a subir de novo. E Cristo vem nos trazendo. Aí ele diz assim, olha, então em Cristo Jesus nós morremos para o pecado.
Nós morremos para o pecado e agora nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Capítulo 6, versículo 14. E aí o apóstolo Paulo diz assim, olha, então, já que Cristo nos levou com ele na sua morte e nos trouxe com ele na sua ressurreição, veja esse mergulho que ele faz, né? Ele vai lá no profundo abismo e sobe de novo. Aí quando ele está aqui em cima, ele diz assim, então, não entreguem-se ao pecado, não sirvam ao pecado, à injustiça, mas consagrem-se a Deus, vivam para Deus, vivam dando glórias a Deus e dizendo sim para Deus. É possível isso, ele diz aí no versículo 11 do capítulo 6. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça, mas ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês a Deus como instrumentos de justiça, porque a lei não domina mais vocês, agora é a graça de Deus. Não, a lei que antes atiçava o nosso pecado, a lei perdeu a sua força, e agora é a graça de Deus que está nos chamando para a vida. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, então digam sim para a graça. Entreguem-se, rendam-se à graça e vivam essa nova vida. E aí, se Romanos acabasse aqui, eu diria que nós estaríamos perdidos. Porque ele começou com Jesus, o Filho de Deus, mergulhou em Adão, e depois trouxe a gente de novo com Cristo Jesus e colocou a gente aqui em cima, dizendo, vivam para Deus. Mas aí vem o capítulo 7. E no capítulo 7 ele mergulha de novo no abismo mais profundo, pessoalmente eu acho, do que o primeiro. Porque quando ele mergulha no abismo com Adão, ele mergulha a raça inteira. E o Adão, que foi embora para o abismo, ele foi embora para longe de Deus. Só que agora ele está falando que Cristo já trouxe a gente de volta. E que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Aí ele chega no capítulo 7. Meu Deus. Capítulo 7, ele diz assim. Sabemos que a lei, versículo 14. A lei é espiritual. Ele já havia dito no versículo 12 que a lei é santa, e o mandamento é santo, é justo e é bom. Aí no versículo 14 de Romanos 7, ele diz, olha, a lei é espiritual, mas eu não sou. Pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Eu concordo com ela, né? Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é bem o que desejo, ou não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo uma outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Esse é um desespero maior. Porque pense o seguinte, pense um sujeito que ele era, não é difícil você imaginar isso, pensa assim um tranqueira, assim, bem tranqueira mesmo. Sujeito que blasfema contra Deus, não tem fé em nada, é egocêntrico, é violento, ele
usa e abusa de todo mundo, mente com a cara mais lavada. Pensa. Aí você olha para ele e fala assim, não é possível que exista gente em um traste desse. Aí vem o pastor para você e diz assim, é possível sim. Esse homem é longe de Deus. Precisa se converter. Agora pensa que o tranqueira se converteu. O tranqueira se converteu. Ele se converteu. E ele chora de gratidão pela graça de Deus. Ele é convertido. Batizou nas águas. Dizimista. Faz orações, lê a Bíblia, evangeliza. Converteu. Não se envergonha da sua fé. Ele diz assim, se não fosse Deus eu não seria nada, eu ia estar sei lá onde, na sarjeta. Deus me tirou de uma vida torta. Ele testemunha mesmo, e é verdade. Mas esse tranqueira convertido, ex-tranqueira, digamos assim, o ex-tranqueira, marca a hora comigo. E ele vem para mim e diz assim, pastor, eu não entendo. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Parece, pastor, que tem um negócio assim dentro de mim que me puxa para fazer as coisas erradas. É como se fosse uma força assim. Parece que tem um outro eu dentro de mim mesmo. Brigando comigo o tempo inteiro. Aí eu digo assim, e tem mesmo. A Bíblia chama esse cara aí que briga contigo o tempo inteiro, é um outro você dentro de você, chama de velho homem. E a Bíblia diz que ele está morto. Aí o ex-tranqueira diz assim, pastor, mas acho que ele não está não. Acho que ele está vivo. Não, ele está morto. Capítulo 6, versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Aí está falando que ele foi morto. E aí esse homem diz assim, mas pastor, eu às vezes, eu acho que ele está vivo. Agora pensa assim no cara mais que serviu a Deus mesmo, assim, herói da fé. Pensa num. Eu vou dar um exemplo para você. Paulo, o apóstolo. Ele está bom para você ou você quer outro? Paulo, o apóstolo. Aí você fala assim para o Paulo. Ô Paulo, imaginando que você tivesse essa intimidade toda. Ô Paulo, você é um ser humano tipo Adão ou você é um ser humano tipo Cristo? Aí o Paulo ia dizer, eu sou tipo Cristo. Eu já fui um Adão pleno. Inclusive eu me compreendia como o pior dos pecadores. E a graça de Deus me alcançou na estrada para Damasco, e eu ia para lá, eu ia matar os cristãos, eu ia respirando ódio contra esse Jesus, o falso Messias, e eu era Saulo de Tarso. Mas Cristo me alcançou, a graça me alcançou, e Ele me transformou, e agora eu sou um ser humano mais Cristo do que nunca, e Cristo, eu não sou Adão. Eu digo assim, mas diga para mim, o Adão que você era, morreu? Aí ele responderia assim para mim, pela fé. Pela fé morreu. Mas de vez em quando eu me olho no espelho, ele aparece. Aí eu levo um susto, eu jogo água no rosto,
e esfrego os olhos e o Adão desaparece. Mas daí passa um tempo, eu olho no espelho, o Adão aparece de novo. E eu estou começando a ficar desesperado. Falei, e aí, Paula? Falou, e aí que eu comecei a lutar contra esse Adão, esse cadáver que eu carrego. E esse cadáver de vez em quando ele fica vivo. Esse cadáver de vez em quando ele vem, assume o controle. Ele fala coisas e quando eu me arrependo. E aí eu falo, foi o Adão. Foi o maldito do Adão. E ele faz coisas, e ele age, e ele pensa, e ele sente, e ele abriga coisas dentro dele, e esse tal desse Adão, ele dentro de mim, parece que ele está tão vivo que ele me puxa para um lugar diferente do que eu quero ir, porque na minha consciência mais profunda, na minha intimidade mais profunda, eu quero servir a Deus, mas parece que tem uma coisa, olha, não é mais o tranqueira, ex-tranqueira falando, é Saulo, apóstolo Paulo. É Romanos capítulo 7. E algumas pessoas dizem assim, quem está falando isso é o Paulo não convertido. Ele está falando do tempo que ele não era convertido. Bom, do tempo que ele não era convertido, não. Ele diz aqui no capítulo 7, que ele tem prazer na lei de Deus, ele considera a lei boa, santa, justa. Ele diz que com o seu íntimo ele serve a lei de Deus. E mais, ele diz que ele sofre e que ele está desesperado porque ele não consegue ser tudo aquilo que ele sabe que Deus quer que ele seja. E ele grita desesperado no versículo 24 de Romanos 7, miserável homem que sou. Não é o homem não convertido. Somente pessoas iluminadas pelo Espírito Santo de Deus e tocadas pela graça de Deus têm crise de consciência. Somente pessoas que foram tocadas pela graça de Deus e conheceram o amor de Deus e que já se viram em Jesus, o Cristo, somente essas pessoas sofrem com o seu pecado. As outras ele descreveu no capítulo 3. Não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda e não há ninguém que busque a Deus. É assim que ele pensa no homem não convertido. Ele não busca a Deus, ele não tem crise de consciências. O homem não convertido, no capítulo 1 de Romanos, ele descreve, Deus o entregou a paixões vergonhosas, e ele foi embora, se afundou na lama, e quando ele é confrontado, ele ainda tem a pachorra de dizer, eu sou um homem bom, eu sou pai de família, eu sou trabalhador, eu sou honesto. Ele ainda se justifica. Só um homem tocado pela graça de Deus, e só um homem que enxergou Jesus o Cristo, que consegue dizer assim, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. E ele quando diz assim, ele não olha nem para o céu, ele abaixa a cabeça e diz, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Foi isso que Jesus ensinou na parábola do fariseu e do publicano. Um homem, uma pessoa, uma mulher que recebeu o toque da graça de Deus, vive essa angústia do apóstolo Paulo. E luta desesperadamente contra esse poder aqui, que o Paulo diz assim, que é o corpo da morte, o pecado que habita em mim, o pecado que atua em mim, essa lei, esse princípio, essa energia que tenta nos levar para longe de Deus, isso que está dentro da gente. É só uma pessoa tocada pela graça de Deus que vive isso que o apóstolo Paulo está vivendo aqui. Por isso, esse capítulo 7 de Romanos, embora tenha levado o apóstolo Paulo ao mais profundo abismo, porque o primeiro abismo, quando ele mergulhou com Adão, a raça inteira foi. Agora ele mergulha ele, Paulo. Ele diz, eu falo de mim. Porque quando eu olho para a minha vida torta, e eu não conheço a Deus, eu blasfemo contra Deus, o Espírito Santo não habita em mim, eu não tenho a mente de Cristo, etc., eu explico.
problema é quando eu vejo esse pecado agir em mim, mesmo eu tendo nascido de novo, mesmo eu tendo o Espírito Santo da promessa tendo sido derramado sobre mim, mesmo eu tendo sensibilidade à palavra de Deus, mesmo eu me dedicando à vida de oração, mesmo eu me dedicando à vida de adoração, mesmo eu não sendo rebelde contra Deus, eu falo assim: Deus, quando é que o Senhor vai me livrar disso? Quando é que eu vou me ver livre dessa minha angústia, desse meu egoísmo, dessa minha vida autocentrada? Quando é que eu vou me ver livre disso? E é esse o grito de desespero do apóstolo Paulo. Porque o que o apóstolo Paulo está clamando aqui, nesse capítulo 7, versículo 24, é: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito à morte? O que ele está pedindo aqui não é poder para vencer o pecado. Embora a gente tenha que pedir a Deus isso. Mas não é esse o desespero do apóstolo Paulo. O desespero dele é o seguinte: quem é que vai me libertar do meu corpo mortal? Essa súplica do apóstolo Paulo aqui, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Ou em outra tradução, quem me libertará deste corpo mortal? Ele repete isso no capítulo 8, versículo 22. Ele diz assim: sabemos que toda a criação geme até agora, com dores de parto. E não só isso, mas nós que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a saber, a redenção do nosso corpo mortal. Qual é o clamor do apóstolo Paulo? É o clamor pela ressurreição. Ele diz assim que quando nós tivermos o nosso corpo mortal revestido de imortalidade, o nosso corpo corruptível revestido de incorruptibilidade, então nós finalmente seremos seres humanos iguais ao Cristo ressurreto. Isso para nós é consolador. É que a nossa luta contra esse poder que atua em nós, o poder do pecado, que ele chama aqui no capítulo 7, a nossa luta é a luta própria das consciências iluminadas pelo Espírito Santo de Deus. É a luta própria daqueles que já receberam os primeiros frutos do Espírito, de Romanos capítulo 8, versículo 23. E que mesmo tendo recebido os primeiros frutos do Espírito, nós gememos. E eu diria mais, nós só gememos porque nós recebemos os primeiros frutos do Espírito. Porque a palavra de Deus diz assim, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Aí eu penso, eu não tenho tudo isso, Deus. Essa alegria do Espírito Santo eu não a experimento em plenitude. Amor, eu não sei se eu amo. Paz, eu luto contra as minhas culpas. Domínio próprio, consegue nem concluir o primeiro estágio do curso de inglês. Domínio próprio. Paciência. Benignidade. Benignidade é a capacidade de conviver com gente sangue ruim sem perder a cabeça. E paciência é a capacidade de atravessar dias difíceis sem perder a cabeça. Isso é o Espírito Santo que nos dá. Mas eu convivo com gente ruim, em vez de amar, eu digo: oh Deus, o Senhor arruma cada filho, hein?
eu falo, eu não tenho esse fruto todo. Eu estou muito longe de ser como Jesus. Então, quando eu leio Romanos capítulo 7, esse desespero do apóstolo Paulo, eu ouço Deus me consolar dizendo assim, sim, meu filho, você não é mesmo, mas você será, quando eu libertar você do seu corpo mortal. Você será. E o fato de você estar angustiado, e o fato de você ter vergonha de você mesmo, e o fato de você se dar conta de que precisa estar de joelhos diante de mim o tempo inteiro, é um grande sinal de que o meu Espírito já repousa sobre você, já está na sua vida. E o fato de você se indignar com o pecado, e de você lutar contra ele, é um grande sinal de que os primeiros frutos do Espírito já lhe foram dados. Então isso me consola muito. Mas o que me consola mais ainda é o versículo 25. Quando ele diz assim, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo. Porque ele repete no capítulo 7, versículo 25, o capítulo 6, versículo 23. Quando ele diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então eu digo assim, graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus porque Deus não me olha mais em Adão, Deus me olha em Cristo. Graças a Deus porque agora Deus não me trata mais de acordo com o meu pecado, mas me trata de acordo com o mérito de Cristo. Graças a Deus que Deus não me trata mais debaixo do tacão da lei, mas Ele me trata na graça. Graças a Deus que eu já enxerguei que eu sou um miserável homem que tem que cair de joelhos diante de Deus. Graças a Deus eu já luto contra o pecado. Graças a Deus eu posso ouvir o capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Graças a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus, porque hoje, embora eu viva lutando contra esse pecado que habita no meu corpo mortal, graças a Deus, porque embora eu saiba que eu não sou perfeito e não sou tudo o que Deus quer que eu seja, e que embora essa minha imperfeição, ela vaza de vez em quando, e as pessoas percebem. Graças a Deus, porque apesar disso, eu já não vivo mais com medo e oprimido pela culpa. Graças a Deus. Graças a Deus que o pecado não é mais o poder determinante da minha vida. Graças a Deus. O pecado não é mais o poder determinante da minha vida. Graças a Deus que por causa do poder da ressurreição de Jesus Cristo, eu posso sim oferecer-me como servo da justiça. Eu posso sim viver para Deus e servir a Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus. Então eu os convido a dizer graças a Deus. Graças a Deus, e nós vamos cantar graças a Deus, e nós não temos sequer palavras, quando nós cantamos assim, como agradecer, como expressar, essa fala do Gerson Borges, de como agradecer, como expressar, é uma fala de quem foi tocado pela graça, e que diz assim, sendo quem eu sou, sabendo que sou quem eu sou, Deus ainda me trata com amor, com bondade. Eu não preciso ter medo de Deus e eu não vivo oprimido pela culpa. Eu não tenho como expressar minha gratidão a Deus por isso. Porque é uma grande experiência e um privilégio extraordinário. Quando alguém pode dizer assim,
eu também sou um homem miserável. Eu também sou uma mulher miserável. Esse alguém finalmente se enxergou. Mas aí depois diz assim, mas graças a Deus. Porque Deus sabe quem eu sou. Eu não tenho como me esconder de Deus, mas mesmo assim, Deus me ama, me trata com bondade, me abençoa. Eu tenho um amigo que diz que Deus nos humilha nos abençoando. E eu creio nisso. Deus, Ele nos humilha nos abençoando. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então vamos expressar a nossa gratidão a Deus. Se as palavras não conseguem dizer, então vamos dizer a Deus, mesmo assim, Senhor, recebe o nosso louvor, que é de coração. Amém.